Ei, Morgana, como você está? Boa Boa noite. noite, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. É um prazer sempre, né? Você é um prazer, na verdade, sempre escutar todo o conhecimento que você tem para trazer e agregar aqui para a gente, né? Então, estamos na caminhada, estamos aprendendo juntas. Eu falo assim que o saber ele é construído dia após dia, né? Toda hora tem uma novidade, a ciência toda hora traz uma novidade para a gente. Então a gente vai partilhando aquilo que a gente não sabe, aprendendo e partilhando e construindo juntas. Estamos aqui para isso. É, isso é muito bom. E essa questão, assim, do conhecimento é muito importante, né? Porque desde quando eu entrei de cabeça, assim, nesse assunto, eu vejo que pouco eu sei, mais eu preciso saber, e quanto mais eu busco conhecer sobre o assunto, parece que mais fácil fica entender o meu filho, os meus filhos, né? Porque cada um é de um jeito, precisa tomar uma atitude diferente, né, em relação a determinada situação. É isso mesmo, né? E acaba que, assim, eu falo que o conhecimento ele salva vidas, né? Então, às vezes a gente está ali dentro de casa mesmo, com o instinto materno, mas ainda assim com algumas dificuldades que se a gente soubesse uma estratégia que alguém já testou, que já experimentou, enfim, né? Poderia facilitar o processo. Então, o conhecimento salva vidas e é importante sim que a gente, mesmo enquanto mães que somos, a gente estude e procure ser cada vez melhor, né? Para a nossa família, para os nossos filhos. Exatamente, isso é bom. Bom, Morgana, se você quiser se apresentar, né, que eu já te conheço, Me então, atualiza aqui que eu não estou conseguindo ver em quantas nós somos. nós estamos com três agora. Ah, tá. Enquanto você vai se apresentando, eu vou lá chamando no grupo mais mães, tá? Então, tá bom. Mas de qualquer forma também eu tô gravando, que aí, Depois a gente disponibiliza, né? exatamente. Ótimo. Bom, então eu sou Morgana, né? Sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, especialista também em análise de comportamento aplicada e também em terapia cognitiva comportamental. Estou aí no atendimento com o público infantil, de várias demandas, de forma geral, mas mais específico no público infantil, há 16 anos. Então, a gente já tem uma caminhada aí, tanto nos processos de avaliação, de reabilitação, de terapia, com as crianças, nesse acompanhamento com as famílias, porque eu falo que atender a criança a gente não atende ali só o indivíduo em si, ali no consultório, dentro de quatro paredes, a gente está envolvido com toda a dinâmica familiar, escolar, né? Então, esse tempo todo de atuação, sempre nesse envolvimento, escola, família e criança. O foco principal é a criança, mas todos esses meios aí sociais da criança também é o nosso entra como nossos objetivos terapêuticos ali de atuação. Quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Morgana, não, eu quero sim te fazer uma pergunta. Na verdade, até assim, é uma orientação até em relação ao que acontece comigo dentro de casa, tudo. Né? Nós corremos atrás de um diagnóstico cedo, né, para o meu filho, fazer avaliação, tudo, e nós fizemos a avaliação dele com 3 anos, né, e já iniciamos a parte de terapias, conforme as necessidades que a avaliação indicava, conforme as demandas da escola e as demandas dentro de casa também. Né? Nós tivemos uma evolução boa, mas é demorado, né? Não é algo lento. É algo assim que eu vejo que precisa assim de ter muita paciência, né? E muita persistência.
Isso, tanto o processo de avaliação, como o processo de intervenção, é um processo, como eu já disse, é lento, até para que seja de sucesso. Então, uma criança com menos ainda, né, de 3 anos de idade, quando ele é avaliado, precisa ter muito cuidado, porque pode ser que ocorra aí até erros, né, de diagnóstico, porque é muito novinho. Então, é um cérebro que está sendo formado, é um cérebro que está conhecendo o mundo. Então, pode apresentar N comportamentos ali, que pode ser um monte de coisa, também pode não ser nada, né? Então, o processo tanto de avaliação como de intervenção, ele é lento, sim. Mais específico de avaliação é esse cuidado que a gente tem que ter quanto ao diagnóstico. Então, eu costumo dizer assim, que essas crianças muito pequenas, a gente escreve o diagnóstico a lápis. Porque pode ser que daqui a um tempo a gente reavalie e veja que não é bem por aí e a gente precisa apagar. Então, por isso, a importância também do acompanhamento. Então, às vezes, a família vem, passa por um processo de investigação, de avaliação, a profissional coloca ali algumas situações, mas não fecha, não dá nome para nada, não fecha, e a família some. E aí não tem intervenção, não tem acompanhamento, e aí isso vai crescendo durante, né, o desenvolvimento da criança, as lacunas no desenvolvimento, as dificuldades, enfim, vão aparecendo de forma mais latente, e acaba que a gente combina aí num prejuízo muito maior. Agora, quando a família, por isso que eu falei na minha apresentação, né? Que o meu trabalho, ele não é só com a criança, é com a família, é com a escola. Então, quando todo mundo se envolve nesse processo e acompanha com olhos muito cuidadosos essa criança, a gente consegue ser mais assertivo a nível de diagnóstico, com o passar do tempo, com esse acompanhamento, e sem sombra de dúvidas a nível de intervenção. Então, eu tenho uma criança que ela está em processo, ela está em formação, eu tenho uma família que está conhecendo essa criança, que está conhecendo essas habilidades ou essas inabilidades, e que precisa de todo mundo junto se envolver para que a gente consiga sucesso. E a gente tem uma premissa aí, quando a gente fala em neuroplasticidade, o que é neuroplasticidade? É a capacidade que o neurônio tem de aprender uma nova habilidade. Então, se eu tenho lacunas ali no desenvolvimento, seja ele emocional, de regulação emocional, de socialização, se eu tenho lacunas nesse desenvolvimento, para essa habilidade ela ser aprendida por esses neurônios, eu preciso de repetição. E não é uma nem duas vezes, são milhares de repetições em ambientes diferentes para que seja generalizado. Então, a ciência traz isso para a gente de uma forma muito bonita, mas que exige de nós muita persistência e muita paciência. Então, eu costumo falar assim para os pais, mais no senso comum, né? Já falando nessa parte de intervenção em si. Quando a gente quer um músculo aqui no nosso braço, a gente vai para academia, malhar esse braço, mas a gente vai uma vez, sente dor, é difícil, pensa em desistir, vai duas, vai três. E para você ver o resultado, você tem que ir muitas vezes, você tem que malhar esse braço muitas vezes, incontáveis vezes, para que possa aparecer ali aquele músculozinho que você gostaria. E o neurônio é da mesma forma, ele é assim como o músculo, ele precisa ser treinado e ensinado várias vezes, de formas diferentes, por pessoas diferentes, para que a habilidade aconteça. Então, um processo terapêutico, seja ele para desenvolvimento atencional, ou de comportamentos mais adequados, de regulação emocional, de socialização, ele precisa de repetição, e repetição em vários ambientes, por isso que a gente fala de treinar a escola, treinar a família, de orientar, para que a gente consiga, daí sim, verificar resultados. Morgana, tem uma idade assim que seria mais ideal para fazer uma avaliação? Por exemplo, às vezes a escola pede para fazer avaliação bem novinho, ou às vezes só mais tarde, mas assim, se os pais já suspeitam
de alguma coisa, já querem investigar, teria-se uma idade mais ideal, vamos assim dizer, para fazer essa avaliação, para ela ser mais assertiva? Olha, a gente tem dois tipos principais de avaliação. É a avaliação neuropsicológica, onde a gente vai avaliar todos os domínios cognitivos, comportamentais e socioemocionais. E a gente tem a avaliação do desenvolvimento. São parecidas, mas são um pouco diferentes. Dentro de um processo de avaliação neuropsicológica, eu vou verificar aspectos cognitivos como atenção, memória, funções executivas. Tudo isso a gente já consegue ver em bebê recém-nascido. Então, a gente já tem estudos de bebê recém-nascido e a gente já consegue verificar, observar se está dentro do esperado ou não para a faixa etária. Mas o cérebro, ele vai estar mais formado, mais maduro, seria a palavra, aos 6 anos de idade. Então, com 6 anos de idade, que é aquela fase que a criança está na alfabetização, eu tenho mais testes, inclusive, com mais valor quantitativo, numérico mesmo, com mais estudos científicos, porque esse cérebro está mais maduro, então já espera-se mais dessa criança. Em contrapartida, a ciência já traz para nós a questão da estimulação precoce. Quanto mais cedo eu estimulo esse cérebro, melhor o prognóstico, melhor o desenvolvimento disso. Então, peraí, Morgana, se com 6 anos esse cérebro está mais maduro, mas eu não consigo ter esses testes para verificar antes, como que seria essa intervenção, né? Por isso a gente vem ao longo do tempo, a ciência vem trazendo aí, os estudos, né, científicos vêm trazendo já avaliações desde recém-nascido para a gente verificar, talvez com um olhar mais clínico, mais qualitativo do que numérico em si, mas a gente já consegue verificar alguns atrasos e já ir para a estimulação. Tem idade ideal? Não. Saiu aqui. Nasceu, a gente já consegue avaliar. Hoje a gente tem recursos riquíssimos. Então, a gente tem, por exemplo, um instrumento que é a Bailey, que é padrão ouro mundial, que a gente já avalia desde 15 dias de vida. Todos esses aspectos. Mas mais preciso, para eu afirmar a nível até a ponto de diagnóstico, com 6 anos, porque já era esperado muita coisa e a gente já consegue ver nos testes mais visível. Mas por que a gente fala para os pais não esperar esses 6 anos? Porque até alguns médicos ainda falam, né? Eu tenho famílias que vêm falar, eu não vim antes porque o médico pediu para vir após os 6 anos. Antigamente não tinha, a gente não tinha muita testagem, não tinha muito treino para ter esse olhar clínico antes dos 6 anos. Hoje a gente já tem, a gente já pede para que se o pai observa alguma coisa, eu falo que o coração de mãe conta, né? A mãe tem esse sexto sentido. Alguma coisa não está indo legal aqui, tem alguma coisa que está diferente, então já traz um profissional especialista na infância, no desenvolvimento infantil, que a gente já consegue verificar e já entrar com as estimulações. Então, não tem idade mínima, desde recém-nascido a gente já consegue tanto avaliar como fazer intervenção, porém, aos 6 anos de idade, eu vou falar de um cérebro mais maduro, onde eu consigo dar um diagnóstico mais preciso. Nós estamos aqui com várias mães entrando, várias participantes. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, eu acho que essa é a hora da gente aproveitar, né, e conseguir extrair o máximo que a gente puder de informação aqui da neuropsicóloga Morgana, tá? Isso, nós estamos falando, então, de avaliação, de intervenção, de tempo para isso, como que esses resultados começam a chegar, né? E aí a gente pode dar seu exemplo, né, Ilana, que foi ao longo do tempo que a gente começou a verificar esses resultados chegando. Imediatamente, nas primeiras semanas de intervenção, a gente pensa, meu Deus do céu, será que a gente está caminhando bem, né? Olha, está acontecendo isso, e piorou essa parte, piorou essa, a gente não está conseguindo, mas ao longo do processo de intervenção, seguindo as orientações do profissional, a família em casa, porque tem outra questão também, né? Muitos processos de intervenção, a maioria deles, principalmente nas crianças com
né, com altas habilidades de superdotação, ou intervenções emocionais mais específicas, é uma vez na semana. A sessão é 50 minutos. Então, a criança vem, a gente treina, a gente usa estratégias, a gente tem todo um trabalho terapêutico lúdico ali para acessar a criança, mas ela vai embora. E aí é lá em casa, é lá na escola, é lá que ela vai lidar com a realidade mesmo, onde ela precisa colocar tudo isso em prática. E se o pai e a mãe, os professores, não estiverem munidos de informação do que foi trabalhado no consultório, de como é para ser trabalhado em casa, na outra semana, na hora que essa criança chegar para o consultório, ela não lembra de mais nada, ela esqueceu tudo. Né? Por isso que é um processo, e um processo que caminha, que a gente precisa caminhar de mãos dadas. Família, escola, toda a comunidade que essa criança vive, né? Para que a gente possa adquirir ali os resultados. Mas não vai ser de um dia para o outro. É por repetição, como eu disse, das premissas ali da neuroplasticidade. A aprendizagem vem por repetição. E eu tento uma vez, eu tento duas vezes, essa estratégia não deu certo, vamos tentar outra, a gente tenta, e aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo os resultados acontecendo, até caminhando junto também com o amadurecimento desse cérebro, né? Em uma criança de 3 anos de idade, que foi o caso que a Ilana citou, com um cérebro muito imaturo, muito novinho, e a gente tem que ensiná-lo mesmo, né? Então, na medida que ele vai se desenvolvendo, e a gente vai ensinando, então tem a parte biológica ali acontecendo, e tem esse enriquecimento ambiental acontecendo também, e aí a gente vai vendo os resultados acontecerem. Então, processo terapêutico para a criança, principalmente, não é uma, duas sessões, a gente precisa de várias para que a gente consiga ter os resultados ali esperados. E ainda assim, às vezes chega ao ponto da gente pensar em alta, a gente dá alta, em momentos da vida ali que está indo bem, aí vem a questão biológica de novo, de adolescência, hormonal e tudo, e aí algumas coisas desandam, os pais precisam de um apoio, vamos voltar para a terapia, não tem problema, né? A gente não está falando de um processo de cura, a gente está falando de um processo de amadurecimento, de evolução. Então, em determinados momentos, a gente precisa voltar, pedir ajuda, orientação, para seguir o caminho de novo. Essa questão aí da terapia, de ajudar o filho em relação às emoções, eu vou citar o exemplo aqui do meu filho mesmo, porque é o que eu conheço, né, que eu tenho autoridade para falar. Ele tinha muita dificuldade de perder, não aceitava de forma alguma, né, e se desregulava de uma forma catastrófica, e não tinha jeito de voltar a regular, era muito difícil. Com as terapias, né, tudo ensinando ele a ganhar, perder, com um dia ele ganha, outro dia ele perde, outra pessoa ganha, enfim, e que tá tudo bem, ensinando ele a comemorar a vitória do outro também, foi muito positivo. Às vezes, assim, ele fica um pouco chateado em perder, mas ele, na maioria das vezes, ele não desiste do jogo, como ele desistia antes, sabe? Ele segue, né? E tem a questão do perfeccionismo, que é trabalhado também. Olha, nem sempre vai sair do jeitinho que eu quero, que eu desejo, né? E tá tudo bem, né? Porque quando a gente fala dessa questão do jogo, a dificuldade que ele tinha com o jogo era muito disso, que ele tem a necessidade de perfeição, né? Eu quero que seja perfeito, e o perfeito é eu ganhando, é eu sendo bom em tudo que eu faço. Né? Agora, você imagina uma criança de 3 anos de idade crescer com essa perspectiva, que eu preciso ser perfeita, eu preciso ser bom em tudo que eu faço. Ao longo da vida, o tanto de sofrimento que a gente sabe que enfrenta, né? Tanto de leão que tem por dia para a gente enfrentar, e ele não conseguir alguns, e isso, a frustração que vai gerando, a ansiedade que vai gerando ao longo do tempo. Então, da importância da gente trabalhar isso logo no início, como uma estimulação precoce ali, para que ele saiba lidar com essa situação e para que isso não torne um problema maior ao longo da vida. Morgana, em relação a isso, por exemplo, assim, bom, você falou em questão de possibilidade de alta, tudo, depois vai, volta. Porque, assim, pelo que eu vejo, e pelo
pouco que eu sei, que eu percebo, a gente começa atuando em alguns pontos, né, naqueles que têm mais necessidades daquela época específica. Igual a gente começou com o meu filho lá, que ele não obedecia, o principal era nenhum tipo de comando. Uhum. A escola reclamava muito, enfim. Isso hoje ele já está conseguindo fazer, então isso aí a gente já conseguiu organizar e até eu me organizar uma gracinha, viu? Tá lendo. Mas, então, assim, eu acabei me perdendo aqui no meu raciocínio para poder fazer a pergunta. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, hoje eu vejo que ele já tem uma outra demanda realmente de um ponto diferente, que ele está indo muito no questionamento, eu estou até com muita dificuldade que é em relação à morte. Uhum. Eu sei que parece que assim, o medo dele de acontecer alguma coisa com ele está tão grande que tudo ele questiona, mãe, se acontecer isso, morre, o que acontece assim, se eu morrer? Eu vou respirar, eu vou te ver, Jesus vai me ressuscitar, fica aqueles questionamentos imensos, né? Então, até eu vejo que ele está com esse outro receio ou ânsia demais pela vida, não sei o que dizer, nem se a forma como falar. Mas, como é tão difícil, né, isso para os pais, essas demandas, desses questionamentos, e eu não sei se você tem alguma dica, alguma coisa que possa fazer, assim, ou facilitar para a gente, sabe, nessas perguntas mais difíceis. Porque a maioria das vezes, dependendo da resposta que dá, a gente acaba complicando, né? Que foi o meu caso. Meu filho, eu compliquei ele, porque eu não consegui falar para ele que ele não ia morrer. Falei, não, meu filho, todo dia alguém assim, nós vamos morrer, a gente nasce, cresce, vive durante muito, muito tempo, mas chega um dia, infelizmente, que a gente morre. E ele entrou em crise. Mãe, eu vou morrer? Ele não entendeu essa parte, ele só entendeu que eu vou morrer. Então, assim, como Uhum. ter feito para tornar esse caminho mais fácil para ele? Não ter gerado essa crise nele. Então, o que que acontece? A criança, de forma geral, elas são muito concretas, né? Então, é muito atemporal. Então, daqui muito tempo, ele não entende que muito tempo é esse. Daqui muito tempo pode ser amanhã, né, para eles. Então, eles são atemporais e eles são concretos. Então, visualizar toda essa situação é um pouco difícil. Por isso, a gente tenta responder de uma forma mais objetiva possível. No caso de vocês, da maioria das mães aqui, a gente tem uma questão mais complicada, porque são crianças com altas habilidades, então elas vão exigir mais das respostas, não é qualquer resposta que vai suprir ali a necessidade. Então, talvez você tenha que explicar de uma forma com mais detalhes, porque não é pouca coisa que vai, né? É um cérebro que está o tempo todo querendo muita informação, então não é pouca coisa que vai, enfim, que vai sustentar ali, né? Então, é falar a verdade. E naquele primeiro momento, pode ser que vai acontecer mesmo uma crise, não vai ter como a gente evitar isso. Por quê? Porque apesar, eu vi até um post que você fez outro dia, Ilana, falando disso, parece que é um mini adulto, mas ao mesmo tempo é um bebê, né? Apesar de ter um raciocínio muito complexo para algumas coisas, não deixa de ser uma criança, não deixa de ser uma criança que está em desenvolvimento, né? Então, ele ainda assim, algumas coisas ele não vai internalizar como um adulto, mas as perguntas é de um adulto, né? Então, o sofrimento em alguns momentos ele vai ser inevitável, né? E aí é a gente não alimentar isso, porque alimentando isso pode gerar aí uma ansiedade. Então, olha, eu entendi que você ficou triste com isso, né? Porque um dia a gente vai morrer e tal. Você explica ali o que é a linha da vida. Eu costumo mostrar. Lá no consultório, às vezes, a gente já teve algumas experiências assim de levar a sementinha, a plantinha viva, né? O brotinho, a planta maior, e depois a planta murchando e uma plantinha morta, para visualizar ali no concreto como que é o ciclo da vida. E esse ciclo da vida não é só com nós. Seres humanos, é com todo ser vivo, né? Então a gente ir deixando isso para ele de uma forma mais natural. Isso vai acontecer e é natural e tá tudo bem. E aí, se a gente alimentar
essa crise, lá nesse choro, ele chorou, Morgana, aí você fica desesperado, meu Deus, eu atrapalhei, acolhe, e você mostra um desespero diante daquilo, às vezes a gente pode estar alimentando aquele sofrimento. Então, é mostrar a naturalidade, né? Então, responder o que pergunta. Algumas crianças vão exigir respostas mais complexas, com mais detalhes, outras respostas mais concretas, visuais. Então, você, né, que conhece o seu filho, você precisa entender que tipo de resposta que ele está pedindo ali naquele momento, e talvez vai ser uma descoberta dolorosa, mas que faz parte da vida, e a gente vai enfrentar dores durante a vida e está tudo bem, né? E acolhe aquele momento, e sempre quando eu falo em acolher o momento, às vezes parece contraditório, mas você falou para não dar moral, agora você está falando para acolher. Acolher a dor, acolher o momento, eu entendi, é ruim a gente saber que vai morrer, porque a gente quer viver muito, né? Eu entendi, meu filho, que você está sofrendo, mas não ficar alimentando demais aquilo, sabe? Aí já tira o foco, tenta trazer outros assuntos, enfim. Mas proteger também desses embates com a realidade, assim, a gente não vai conseguir sempre, né? E é importante que passe por isso, que saiba se regular. E talvez isso aconteceu justamente por isso, por essa questão de que ele fez pergunta demais, mas não estava preparado, né, para escutar essa resposta ainda. Mas também não é o ideal você mentir, e dizer não, não vai morrer, porque isso é uma mentira. Ele vê as pessoas morrendo, é o ciclo da vida, né? Então, às vezes, se deparar com a realidade, com a verdade, traz um pouquinho de sofrimento, e a gente tem que saber acolher isso e seguir em frente. Morgana, eu tenho aqui várias perguntas que eu fui buscando no grupo das dúvidas das mães, eu vou colocando algumas aqui, tá? É possível, né, que uma criança tenha altas habilidades em uma área e dificuldade em outra? É totalmente, quase sempre. Ou sempre, eu me arrisco a dizer. É como a gente falou, a gente está falando de um cérebro muito complexo, infantil, né, que está em desenvolvimento, e normalmente não está na balança, não. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, eu tenho altas habilidades para a área criativa, então, de repente, cria histórias ou desenhos, músicas ou, né, construção de legos, e a gente vê algumas coisas assim, mas na parte acadêmica escolar, lá na matemática, na gramática, na ortografia, é péssimo, não consegue, porque não está motivado, porque o cérebro tem uma dificuldade na aprendizagem. Isso é muito comum. É muito comum também a gente ver uma desregulação, a parte social, uma desregulação social, um desinteresse social ou uma inabilidade social. É tão inteligente, mas não consegue conversar com um coleguinha, não consegue brincar, não consegue interagir, tanto que vem muitos casos com suspeita de autismo, e não é porque a criança não consegue se desvincular daquilo que é motivador para ela, do alto interesse dela, do hiperfoco dela, e aí ela chega com uma criança que não tem o mesmo interesse, ela não consegue ir ali para o mundo infantil brincar, enfim, né? E aí tem uma dificuldade social. Também acontece com as desregulações emocionais, é muito comum, quase que 100% das crianças com altas habilidades, elas apresentam uma desregulação emocional muito intensa, é normal da criança, né? Que está num processo de desenvolvimento ali de funções executivas, de controlar as emoções, é difícil para nós adultos, imagina para a criança. Mas a criança com altas habilidades, normalmente, essas conexões, elas são muito intensas. Então, eu sofro muito, mas é muito mesmo, não é só um pouquinho, não é um sofrimento que logo passa. Então, eu vou dar uma crise, eu vou chorar, até a própria perfeccionismo, rigidez cognitiva, tem que ser assim, precisa dar certo desse jeito, né? Que se não der, então o sofrimento emocional vem muito grande. Então é muito comum a gente ter habilidades, altas habilidades em certas áreas da vida e inabilidade, então até abaixo do esperado para a faixa etária em outras áreas da vida. Isso é muito comum. Por isso é importante um acompanhamento profissional para que a gente possa conseguir equilibrar um pouquinho ali e esse desenvolvimento acontecer de uma forma mais
saudável possível. Em relação à escola, como que é assim, o trabalho que o neuropsicólogo que acompanha uma criança com altas habilidades, como que ele trabalha e atua ali dentro da escola? Porque hoje, uma das coisas que a gente, assim, mais tem dificuldade é a escola, né? Em adequar, fazer o PEI, em acolher realmente as necessidades, né, daquela criança. Como que, assim, a gente pode fazer? Então, quando a escola é aberta, né? Porque também a gente vê muitas escolas que elas não são abertas. Existem muitos mitos que permeiam ali as escolas e poucas delas estão atualizando nos estudos, né? É uma área que a gente precisa estudar muito, porque a gente não tem ainda no DSM-5, no CID, então é uma área que está muito obscura ainda. A gente tem que estudar muito para a gente conseguir ver o que tem de mais artigos, né, científicos e artigos bons, enfim, com estudos satisfatórios que possam nos ajudar ali nas intervenções, até na avaliação, mas é tudo muito novo ainda. E o nosso ensino, de forma geral, eu arrisco dizer que ainda é muito arcaico. Então, eles não se atualizam. E aí a gente tem um pouco de dificuldade na maioria das escolas. Como vocês, né? Como você já falou, né? Que é o nosso maior desafio. O papel do neuropsicólogo, do profissional, enfim, né? Que acompanha a criança, é chamar a escola para caminhar junto, é convidar a escola para caminhar junto, é colocar-se à disposição e entender até onde ali ela pode contribuir. Né, um PEI, o Plano de Ensino Individualizado, ele é uma proposta, inclusive, do MEC. Então, a gente tem ali não é uma lei, me fugiu a palavra, uma orientação, né, para que as escolas façam um plano de ensino individualizado para crianças com altas habilidades de superdotação, para que ela consiga ter um desenvolvimento melhor no ambiente acadêmico. E tem ali toda uma orientação do que ser feito e tal, mas às vezes as escolas não procuram isso ou não sabem como fazer. Então, o profissional que acompanha essa criança, ela pode acompanhar essa escola na construção desse PEI. Acompanhar não é fazer. Orientar, olha, vai por esse caminho que pode ter mais sucesso, que a gente pode ter mais ganhos, né? A parte, inclusive, de desenvolvimento infantil, os pedagogos estudam, eles têm essa matéria de desenvolvimento infantil, mas de neurociência eles não têm, do funcionamento cognitivo eles não têm. Então, para eles é um pouco difícil de entender, e o psicólogo tendo esse domínio, ele pode passar esse conhecimento de uma forma muito personalizada daquela criança que ele acompanha, para que a gente possa conseguir ter sucesso ali. Eu tenho algumas, não, tenho várias escolas que a gente consegue ter sucesso, mas também tenho várias que se fecham, né? Que não aceitam essa parceria e que aí acaba que quem sai prejudicado é somente a criança. E como que, assim, que nós podemos fazer, né, para ajudar os nossos filhos quando eles ficam entediados, né, facilmente na escola? É complicado. Porque aí vem esse tédio, ele vem muito da ociosidade, ou até disso, assim, do ambiente não ser motivador para ele. E aí a gente precisa da escola, assim, por mais que a gente faça todo um trabalho em casa, é lá que o negócio acontece, né? Então a gente precisa da escola, a escola precisa entender, olha, o Joviano Filho, ele é uma criança que está muito interessado em corpo humano, em ciência, e como que eu posso trazer essa motivação dele? É uma das áreas ali das altas habilidades, é essa motivação numa área específica, né? Então, ele tem uma motivação maior em corpo humano. Mas como que dentro da matemática que ele não gosta, eu posso atrair ele? Eu posso atrair através do corpo humano. Então, eu posso adaptar atividades ali, criar um plano de ensino individualizado para a gente trabalhar operações, né, aritméticas, enfim,
baseados no corpo humano, que seja um probleminha, sei lá, Joviano, fulano, né? Tem um pulmão, um coração e tem 2 olhos, né? Quantos órgãos, sei lá, mas dá. É usar da boa vontade, da criatividade e da ciência. Por que eu falo da ciência? Se eu sei que se a gente for falar da teoria ali, né, mais utilizada, que é a teoria dos 3 anéis, eu sei que um dos anéis ali está ligado a essa motivação, eu vou descobrir qual que é a motivação da minha criança. Cada uma tem uma. Tem uns que tá para desenho, tem outros que é para música, que é para instrumento musical, né? Tem outros que é de corpo humano, que é espaço, tem outros que é leitura. Eu vou utilizar dessa motivação dele e vou adaptar atividades para que ele possa se interagir, vou trazer ele para participar das aulas, eu vou trazer ele para. Tem uns que é espírito de liderança, eles têm muito também espírito de liderança. Nossa, eu vou propiciar momentos em sala de aula para ele colocar esse dom dele ali, né, a público, para que seja um ambiente motivador. Agora, o que mais a maioria acontece, né, a maioria das escolas acontece, não é isso. Eu tenho ali um script, eu tenho um currículo, que eles nem renovam, que todo ano é o mesmo currículo e aquilo tem que ser cumprido daquele jeito e pronto. Então, eu não tenho a criatividade, eu não tenho a sabedoria para poder atrair. E eu entendo que é muito difícil, porque a gente está falando de uma sala de aula com 20 alunos e cada um tem uma motivação diferente, um interesse diferente, uma desmotivação diferente, e é muito difícil mesmo. Mas é possível. É possível porque a gente vê em vários casos, em várias escolas, esse processo acontecer de uma forma assim brilhante e as crianças ficarem motivadas, gostarem de ir para a escola e ter um desenvolvimento saudável. Requer muito do professor, da escola, de disponibilidade, de criatividade, da família, né? Mas agora a pergunta inicial foi como que a gente pode ajudar? Eu acho que não tem outro jeito a não ser você se aproximar da escola e tentar convencer essa escola, tentar se colocar à disposição, tentar ofertar conteúdos, dicas. Eu costumo fazer até apostilas, textos, enfim, da teoria, sabe, de dicas pedagógicas que não compete a mim, mas eu pesquise e leve tudo para dar uma luz ali para eles de como guiar. Então, os pais podem fazer isso e tentar segurar na mão. Eu falo que a gente conquista pelo amor. Não adianta a gente chegar lá e obrigar, você precisa fazer, porque desse jeito não sai. Infelizmente. Agora, deveria, porque a gente tem leis, a gente tem, né, assim, orientações aí do MEC e tudo, mas não acontece. A experiência que eu tenho vivido é que assim a gente não consegue. É mais pelo amor mesmo, pela proximidade, né? Morgana, você falou aí de dons. Como que eu consigo observar para saber qual que é o dom do meu filho? Né? Qual que a área ali que ele mais domina ou que ele mais tem interesse? Observar. Porque, É o não, porque olhar. assim, é tão difícil às vezes, porque igual assim, o Joviano Filho, ele gosta de números. Mas ele Agora. gosta, ele gosta de números agora, de números. Ele gosta muito dessa parte de corpo humano, vírus, bactérias, enfim, nessa parte. Ele também gosta bastante. Já passou pela fase do espaço, de gostar de coisas do Já, espaço. já, exatamente. Agora ele está muito focado em querer treinar. O karatê ou o futebol, está muito interessado no futebol, ou ir para academia com o pai, mas juntamente com o número matemático. Então, assim, como ele já passa por várias áreas, eu não sei se identificar o que ele gosta. Mas é isso, Ilana, e a gente vai ofertando um terreno fértil para ele, de acordo com os interesses dele. Não significa que ele começou gostando do espaço e vai ser para sempre do espaço. Entendeu? E essas áreas de interesse, elas mudam, mas a gente percebe uma motivação maior do que os pares. Então, assim, as crianças da idade dele não chegam em casa e pedem para ligar, para ver documentário de corpo humano.
Então, a gente percebe uma motivação maior do que os pares. E a gente deixa. O que eu costumo dizer é o seguinte: você não pode alimentar aquilo. Não é da faixa etária. Eu não vou ficar alimentando e cobrando e fazendo pergunta. Tem gente que fica, porque o menino gosta de matemática, fica o tempo todo mostrando, né, para a sociedade. Quer ver? Ele sabe fazer conta e fica perguntando e expondo a criança. Não. Mas a criança demonstra o desejo, mãe, mas eu quero uma tabuada, tá? 3 anos de idade, que é uma tabuada? Tá bom, eu compro. Então, assim, a gente vai ofertando de acordo com o interesse. Normalmente, tem um desempenho maior em certas situações, interesse maior e, assim, desempenho também em certas áreas. Acadêmica, dentro da acadêmica, matemática, entendeu? Ou não, é mais para criatividade, tipo, ele já toca instrumentos. Então, eu tenho criança aqui que toca vários instrumentos musicais, é autodidata, aprende sozinho, mas na escola não vai bem. Então, assim, e é observando, e é uma observação, não uma cobrança, uma observação, e vai preparando o ambiente de acordo com o interesse, né? Tem criança que chegou uma criança para mim a semana passada que a gente avaliou, e ela tem na área esportiva. E a gente descobriu que a área de esporte dela, ela tem muita desenvoltura na área esportiva. É um QI alto, mas na escola não vai tão bem assim, e não demonstra interesse em outra dessas coisas que a gente está falando, mas na área esportiva é fenomenal, entendeu? Então a gente tem isso. E o papel dos pais, nada mais é do que observar e ofertar de acordo com os interesses. Nada mais que isso. Existe alguma estratégia, né, que possa ajudar a desenvolver resiliência e inteligência emocional? Porque, assim, porque uma das coisas que mais pega é a parte emocional, né? Na maioria dos casos, sim. Né? Por conta dessa intensidade. Então, o que a gente está falando de altas habilidades? A gente está falando de neurônios que são muito intensos, que aprendem muito rápido. Nossa, eu nunca falei disso com ele, ele aprendeu, ele fez conexões muito rápidas. Às vezes a gente não falou o assunto em si, mas falou algo que tem a ver e ele faz essas conexões do se, então, e aquilo para ele é muito rápido. Então, são neurônios com conexões muito rápidas. E aí, na parte emocional, a mesma coisa. Então, são conexões muito rápidas e muito intensas. Então, eu me desregulo muito fácil e eu fico nervoso muito rápido, eu fico muito emotivo, né? Às vezes até uma imaturidade emocional ali. E as estratégias são inúmeras, né? A primeira delas é um ambiente acolhedor, né? Onde ele pode ser ele, porque a gente precisa, né? Em casa, eu falo, em casa a gente tira a máscara. Às vezes, em outros ambientes, a gente até tenta se regular, se controlar, mas em casa eu posso ser eu. E ele ser validado por aquilo. Eu entendi que você está sofrendo muito, eu estou entendendo, porque às vezes, o que a gente faz? Para que você está chorando? Por causa de uma coisa boba dessa. Por que você está nervoso desse jeito? Então, isso não é ofertar um ambiente seguro. Um ambiente seguro é um ambiente onde as pessoas me entendem, saibam o que eu estou sentindo. Para mim, isso é o fim, é a morte, é muito grave. Então, é saber acolher. Meu filho, eu entendi, você está muito nervoso, eu entendi que para você isso é uma coisa muito ruim. Eu sei que você está sofrendo. Então, a primeira coisa é o acolhimento, é ofertar um ambiente seguro para essa criança, para ele poder ser ele. E aí, a partir disso, a gente vai ensinando ao longo, né, tanto de um processo terapêutico, mas são coisas que os pais também podem pesquisar, de estratégias de acalme. Hoje a gente tem a ACT, que é a ACT é uma abordagem terapêutica comportamental muito legal, que ela ensina a diminuir. Então, a raiva, e eu acho que o filme Divertidamente trouxe isso de uma forma muito, muito legal. Todas as emoções são importantes. Então, a raiva é ruim? Não. Tá tudo bem eu sentir raiva. O que não tá tudo bem é o que eu faço com a raiva que eu sinto. Mas como que eu vou... E a arte ensina isso. Como que eu diminuo essa raiva? Não precisa dela passar, mas eu tenho estratégias para ela diminuir. Então, às vezes, eu vou precisar contar até 10. Eu vou precisar fazer uma respiração diafragmática. Eu vou precisar fazer ali o que a gente chama de... Com as crianças no lúdico, né? A terapia cognitiva comportamental ensina isso, que é uma reciclagem de pensamento.
E aí a gente trabalha com essas questões cognitivas a nível de pensamentos automáticos, né? Eu vou matar, ou eu vou morrer, ou minha vida acabou, e a gente começa a pensar qual outro pensamento que eu posso colocar no lugar? Ah, tá muito ruim, mas da próxima vez eu tento melhor, né? Um pensamento menos pior. Então, essa raiva vai diminuindo e eu vou conseguindo ter mais resiliência, eu vou conseguindo ter mais controle sobre essa emoção, aprendendo a lidar com essa emoção. Aprender a lidar com a emoção, porque ela vai vir. A tristeza vem, a raiva vem, a alegria vem, é normal. Mas o que, que eu faço com ela e como que eu ajo, né, perante ela, é que vai me tornar uma pessoa mais saudável. Então, é importante a gente estudar sobre isso, primeira coisa, ambiente, né? Ofertar um ambiente seguro, acolhedor, de entender que é um sofrimento mesmo, acolher essa criança e a partir daí ensinar estratégias que possa fazer lidar, né? Aprender ela a lidar com essas emoções. Bom, eu acho E aí que a psicóloga ajuda demais nisso, né? Eu sei que pra gente que às vezes a gente vai na internet, pesquisa algumas coisas. Mas eu faço isso, Morgana, na hora que ele tá com raiva, eu mando contar até 10. Não é assim. Então, a gente ensina isso. Na hora que ele tá com raiva, ele tem uma bomba ali no organismo, química, que é de raiva. Não vai adiantar, você vai mandar ele contar até 10, que não vai resolver. Então, são processos que a gente vai fazendo ao longo da vida, em outros momentos, e vai dando memória para esse organismo, para que na hora que isso acontecer, ele consiga ter esse insight do que ele aprendeu, que naquele momento ele está com muita raiva, e ele pode sim aprender a controlar essa raiva, diminuir essa raiva. Como que ele pode? Então, isso ele vai aprendendo ao longo do tempo. Naquele momento, tá com raiva, eu estou mandando ele respirar fundo, eles ficam com mais raiva ainda. Normalmente é isso. a Josiane aqui, ela fez um comentário. Meu filho, quando começa a chorar, às vezes ele fala, já sei que você vai falar que é bobeira. Aí eu falo, não vou não, pode falar. Aí ele me conta, eu explico para ele sobre o que aconteceu, né, para que ele se sinta melhor. E é isso, né? Isso é acolher, né? E às vezes não é por maldade, né? Eu falo, nós mães, às vezes a gente age no automático. Então, quem tem 1, 2, 3 filhos, né, Ilana? Muitas vezes a gente age no automático. É normal. Não, que bobeira, vai chorar por causa disso? Não. Principalmente os pais. Os pais fazem muito isso porque eles são mais objetivos, mais céticos, mais, né? E isso vai causando um desajuste na criança e uma insegurança, né? E quando a gente acolhe e ouve e entende o que ele está passando, porque para ele aquilo é muito grave, a gente vai ofertando segurança emocional e é o principal, é a base, ele é o pilar que vai sustentar ele conseguir se regular ao longo da vida, ele ter esse ambiente seguro. A minha filha, Ana Lia, ela anda desregulando bem fácil também, né? E chora muito. E aí eu não entendo nem o que que ela fala. Aí eu falo, minha filha, vem cá com a mamãe. Vai, põe o dedinho. Começa a pôr um, ela começa a soprar automaticamente. Vai 1, 2, 3, o mais forte, filha, vai. Aí ela consegue parar de chorar, eu falo, minha filha, agora conta para a mamãe. O que foi que aconteceu? Porque agora a mamãe consegue te escutar. Porque vai Isso. falando com choro, com tudo, a gente não entende. É bem isso. Por isso que eu falo, na hora do choro é acolher e esperar passar. Aí depois é que vem esses ensinamentos, essas estratégias, tudo, é que a gente consegue fazer toda essa intervenção. Mas na hora da crise ali mesmo, a gente não consegue. E o que eu tenho falado para os pais, que é a palavra-chave, previsibilidade, né? A gente fala muito sobre isso no processo terapêutico. O que eu puder antecipar para essa criança, para que esse sofrimento seja diminuído. Então, situações que eu sei. Vamos lá, uma coisa corriqueira, muito comum. Eu vou pedir para ele desligar a televisão, ele vai chorar. Todo dia é a mesma coisa. Então, em vez de eu ir lá e falar, desliga a televisão agora, eu posso começar a 30 minutos antes. Filho, falta um tantinho assim, porque lembra que eu falei, eles são atemporais, 20 minutos, 1 hora, não sabe? Filho, falta um tantinho assim para a gente desligar a televisão, tudo bem? Você entendeu que daqui a pouco a gente vai desligar, tudo bem? Passa um pouco, olha, tá vendo que diminuiu um pouquinho? Agora o tempo tá menor ainda, falta só isso aqui para a gente desligar a televisão, tudo bem? Tudo bem? Filho, ó, agora só falta isso aqui. Filho, a próxima vez que a mamãe vier aqui é para a gente desligar a televisão. Tá bom, tá bom. O choro ainda assim pode ser que aconteça, mas eu garanto para vocês, porque isso é neurociências,
que vai ser muito menor do que se essa previsibilidade não tivesse acontecido. Por quê? Porque o cérebro já vai acostumando com aquela informação. Então, não é uma surpresa. Ah, Morgana, mas todo dia ele sabe que eu desligo a televisão para ele tomar banho. Mas ainda assim é surpresa, ele esquece. E agora, se você naquele momento vai avisando antes, vai avisando, não é tudo que a gente consegue, né, ser previsível, mas em situações que são corriqueiras, que é todo dia a mesma coisa, como por exemplo ir para a escola, né, que não quer ir para a escola, a gente pode ir fazendo isso para diminuir esse impacto ali da emoção. Então ela vai vir, mas ela vai vir mais controlada. A Gabriela Campos, ela mandou uma mensagem aqui também, vou ler. Meu ainda tem 3 anos. Quando está com raiva, diz que vai quebrar, bater, etc. Converso sobre comportamentos inapropriados e consequências, e ele insiste que quer ser um menino mau e que quer machucar. Às vezes não sei como responder. Quando a gente, adulto, quando a gente está com raiva, a gente não fica com vontade de quebrar, de bater. Nossa, se ele tivesse aqui, eu dava um murro na cara dele. E tem gente que faz, inclusive, né? Tem adulto, infelizmente, que faz. É normal, gente. Isso é primata. Então, assim, a raiva, ela nos empodera para isso mesmo. Onde está a diferença? É uma coisa que chama freio inibitório, controle inibitório. Eu chamo de freio, né? Controle inibitório, mas é o freio. É onde eu vou frear, dizer, eu tô com vontade de dar um burro na cara do meu marido, mas eu não vou fazer isso. Né? Então eu vou conversar, às vezes eu vou até gritar, mas eu não vou dar um murro na cara dele. Esse freio inibitório nós adultos conseguimos ter, porque a gente tem um cérebro desenvolvido. Adultos saudáveis, né? Vamos colocar isso, porque tem muitos que ainda assim não conseguem. Eu tenho um cérebro desenvolvido, eu tenho umas funções executivas desenvolvidas, que a função executiva é esse lobo frontal nosso aqui, ó. É aqui que está o controle dos nossos impulsos, o controle inibitório, o freio, né? Então eu me controlo e não faço. Uma criança de 3 anos de idade, ela não tem isso. Ela não tem. E ela está com raiva, ela vai fazer. Esse freio dela, esse lobo frontal, ele não está desenvolvido, ele está em desenvolvimento. E a gente tem na ciência falando que ele vai estar completamente desenvolvido, e eu tenho lá minhas dúvidas, aos 20 anos de idade. E aí, o que vai favorecer essa criança ter um desenvolvimento adequado? É o ambiente, é o que eu oferto no ambiente para ele. Então, essa criança que está emitindo esse comportamento, mais uma vez, o acolhimento, eu entendi, você está com muita raiva, né? Eu entendi que você está com raiva. Acolher. E aí, com o passar do tempo, a gente vai ensinando ele a como diminuir essa raiva, que não precisa dele bater, mas que se ele conversar, ele vai conseguir mais coisas, né? Porque a gente dizer que bater é feio, é contra a lei, enfim, vai machucar o outro, é importante, mas não é só isso. Por quê? Porque eu sei que isso, com o passar do tempo, o que acontece? Eu sei que isso é feio, mas eu tô com vontade, e aí? Né? Então, por além de ensinar, a mãe que perguntou, Graziele? Foi a Gabriela. Gabriela, por além de ensinar que não pode, que tem consequência, que é feio, ensina o que pode. Na hora que a raiva chegar, que você tiver com muita vontade, abraça o travesseiro, grita no travesseiro, ou vai para longe, vai beber uma água, ensina o que pode, por além do que não pode. Precisa ensinar o que não pode, eu entendo, mas não adianta a gente ficar só nisso, porque na cabecinha deles, tá tudo bem que não pode, mas eu quero, porque eu tô com muita raiva. A Bianca Botelho, ela fez uma pergunta. Como avaliar uma escola nova para saber se estão aptos a receber a criança superdotada? Então, abrindo o jogo, eu falo para os pais, a gente nunca emite, sabe, esse perfil. E pergunta para a escola, vocês conhecem? Já tem esse tipo esse perfil de criança aqui, porque não é um diagnóstico, é um perfil. Já tem esse perfil de criança, já teve experiência, vocês estão abertos aos profissionais vir aqui orientar, conversar com vocês sobre isso, o que vocês têm feito? É abrir o jogo e perguntar. A Cristiane Teixeira também fez um comentário aqui.
Meu filho de 11 anos ficou completamente desregulado esse ano em decorrência das cobranças da professora. Teve uma crise e pediu ajuda, dizendo que sentia uma dor muito grande em viver. O médico disse que pode ser que ele não sabe nomear os sentimentos. A sensibilidade exacerbada tem machucado muito ele. Será que essa dor que ele sente vai amenizar na vida adulta? Terapia, né, mãe? É uma criança que precisa de terapia para poder chegar na vida adulta com essa dor, sabendo ressignificar, sabendo nomear, sabendo lidar com ela. Então, assim, a terapia não vai fazer o seu filho menos sensível, como você falou, foi sensível a palavra que ela usou? Acho que foi isso. Não vai fazer ele menos sensível, mas vai fazer ele lidar, né, sensibilidade, a lidar com essa sensibilidade dele, a ressignificar, a nomear, a usar estratégias para ir se fortalecendo. Mas precisa de um processo terapêutico, sim. Por quê, gente? Porque isso, o que me esses anos todos, né, trabalhando com criança, o que mais me preocupa, às vezes as mães vêm com essas questões de comportamentos inadequados e tudo, mas o que mais me preocupa é com essas questões emocionais não tratadas, porque o que a gente tem de adulto doente emocionalmente, psiquicamente, é gigante e não é de um gatilho da vida adulta, é do acúmulo ao longo da vida. Então se a gente quer um futuro diferente até dos nossos, né, do nosso, para o nosso filho, é agora, é na infância que isso tem que ser trabalhado, não é deixar isso acumular para chegar na vida adulta, o que tem acontecido, assim, toda casa brasileira, hoje tem estudos que falam disso, toda casa brasileira tem um monte de remédio de tarja preta para poder dormir, para ansiedade, para tudo, para depressão. A gente está vivendo o Setembro Amarelo, e a gente está vendo tanto que isso tem sido falado e aumentado, né, enfim, esses episódios de suicídio por doença emocional, psíquica. E isso não é uma coisa que é de um dia para o outro, adoecido de um dia para o outro. Vem ao longo da vida, né? Então, as crianças com altas habilidades e superdotação são crianças que eles estão na linha de risco. Por quê? Porque são mais sensíveis, porque são perfeccionistas, e isso vai gerando ansiedade, né? E vai gerando outras questões, porque essas emoções são mais intensas. Então, eles estão ali no grupo de risco. Então, assim, é terapia. E um bom processo psicoterapêutico, não é qualquer um também. Fiquem atentas. A gente sabe que com a criança a gente trabalha muito com o lúdico, então é muito brincadeira, é muito isso mesmo dentro do consultório, mas tem que ter uma base científica ali e o pai tem que ter essa sensibilidade de perceber isso. Bom, aqui acabaram as perguntas. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone se alguém quiser, pode falar. Oi, boa noite. Meu nome é Bianca. Eu acabei de descobrir semana passada que meu filho tem superdotação e assim eu estou bastante perdida, né? Então é trocar de escola, é processo de terapia, mas até psicóloga, já que você está falando, qual seria a linha cognitivo-comportamental? Eu estou assim caindo de paraquedas no mundo novo. Então, o que a gente tem com mais robustez mesmo de resultado é a terapia cognitiva comportamental. Tem alguns casos que é a terapia comportamental, análise do comportamento, mas a maioria deles é a terapia cognitiva comportamental. Então, e um profissional especializado no público infantil. Tem diferença, gente, porque tem profissional que atende tudo, mas uma pessoa, né, eu posso falar com propriedade disso, eu tenho 16 anos que eu atuo na infância, então, assim, a minha área de estudo é essa. Então, até chega muito pai querendo atendimento e tudo. Eu falo, gente, eu não posso te ajudar porque eu tenho 16 anos que eu só estudo infância. Então, eu sei muito sobre infância. Né? Então, a gente fica de olho nisso, porque às vezes a gente vai procurar, o profissional atende de tudo. Então, às vezes, sabe um pouquinho de cada coisa, mas não está especializado ali. Hoje, a gente já tem
profissionais, inclusive, que são especializados em autossabilidade e superdotação. A gente já tem algumas especializações nessa área, eu ainda não fiz, mas já tem gente que está especializando nisso. Mas, de forma geral, a terapia cognitiva comportamental é o que tem ofertado mais resultados mais rápidos, com mais robustez mesmo. Ótimo, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Morgana, eu queria saber, assim, minha filha tem 3 anos, eu tenho uma bebê de 4 meses. Desde a chegada da bebê, ela teve uma mudança de comportamento muito grande. E, assim, eu sou professora também, e assim, eu percebo ela, dentro do grupo dela, uma criança que destoa, no sentido de vocabulário, de aprendizado, o físico, assim, ela tem uma destreza muito grande, gosta muito de leitura. E a escola já me sugeriu, né, que ela tivesse altas habilidades. Porém, eu não fui atrás, não procurei, mas assim, eu estou também no mundo um pouco perdida, assim, por essa questão dela trazer esse comportamento. Você me sugere um caminho? O que eu posso fazer nesse momento? Assim, que tem só sugestões, né? Então, Carolina, o quanto antes uma avaliação, né? E aí a avaliação que vai trazer essa resposta para você é uma avaliação do desenvolvimento, uma avaliação neuropsicológica, melhor. Porque o que acontece? Às vezes, essa questão de destoar dos pares, os professores estão observando, as pessoas estão observando, e para os pais falam, não, mas está tudo bem, vamos mexer com isso agora, mas às vezes isso é um incômodo para ela. E normalmente é. E aí o acúmulo disso ao longo do tempo vai trazendo prejuízo, de repente desmotivar, de não querer ir para a escola, mas ou de ficar muito tempo, eu vou dar não é um caso, né? Não conheço o caso da sua filha, mas eu vou dar algumas situações aqui que normalmente acontece. Fica muito tempo ocioso e aí acaba que vai emitir comportamentos inadequados. A ociosidade, além disso, gera ansiedade, além disso, gera uma desregulação emocional também. Então, assim, quando a gente está falando de altas habilidades de superdotação, algumas pessoas pensam que é só coisa boa. Que bom seria se fosse. Mas não é. Junto vem um monte de outras dificuldades. Eu falo, tudo que sai da média, tudo que está destoante, traz dificuldade, traz sofrimento, né? Então, esse comportamento dela em casa pode estar sendo gerado por conta da bebezinha, mas pode ser também porque ela já tem isso inato, né? Pode ser que a gente esteja falando de uma criança com altas habilidades e que tenha essa dificuldade de regulação emocional, né? E que às vezes já poderia estar no processo de tratamento. Então, assim, é importantíssimo avaliar o quanto antes. Eu falei no comecinho aqui, não sei se, acho que a maioria ainda não estava, mas que a gente já consegue avaliar bebês de 15 dias. Eu já consigo dar um diagnóstico ou apontar um perfil ali com 15 dias. Depende, alguns casos, sim. O que eu posso dizer tem altas habilidades? Não, mas eu posso dizer, olha, está com desenvolvimento acelerado. Olha, vamos trabalhar mais essa parte, porque aqui está com lacuna, está em atraso. Né? Então, com 15 dias de vida, a gente já consegue fazer isso. Mais precisamente, com 6 anos de idade, que esse cérebro já está formado, que um diagnóstico é dado com precisão. Mas a gente já sabe também que a ciência já trouxe a estimulação precoce. Quanto mais antes esse cérebro for estimulado, for ensinado, melhor é o prognóstico ao longo da vida. Então, para tanto, é preciso de uma avaliação. Aos 3 anos de idade, a gente já tem testes de QI, a gente já tem uma robustez de testes aí que a gente consegue avaliar a sua filha e dizer se ela tem esse perfil ou não e como a escola pode fazer para lidar melhor com ela, como que você pode fazer, né, em casa, enfim, como que pode ajudar aí nesse desenvolvimento. Tá joia, obrigada.
Disponha. Oi, queria fazer uma pergunta. O meu filho foi diagnosticado com altas habilidades e ansiedade agora numa avaliação neuropsicológica assim, ó. E aí, até que ponto eu preciso entender de marcar uma consulta com o neuropediatra, alguma coisa assim? Qual é o ponto para isso, sabe? O que eu deveria observar para falar assim, olha, tá na hora de você agendar uma consulta ou não? É uma pergunta interessante, né? Porque o que acontece? Primeira coisa, o neuropediatra, ele vai trabalhar com exclusão. A gente sabe que a altas habilidades de superdotação, ela tem muitas questões, como você já falou dele, já deu ansiedade aí, né? Ela tem muitas questões que podem ser, que podem vir no combo, né? Então, o médico neuropediatra, ele tem essa capacidade, enfim, de avaliar se tem alguma outra questão ali que está trazendo prejuízo, se precisa de entrar com alguma medicação. Então, assim, eu indico todo mundo a passar. É interessante todo mundo passar e o neuropediatra fazer esse acompanhamento uma vez por ano, ou ele vai falar, não, volto daqui 2 anos, mas para verificar justamente se não tem alguma outra questão envolvida, num caso de ansiedade. O quanto essa ansiedade está sendo disfuncional para ele nesse momento. O quanto isso está aumentando, está trazendo prejuízo. Será que a gente vai ter que entrar com medicação? Não, a gente pode acompanhar junto com o médico até para ver se aumenta, para ver se precisa de medicação, ou se não, com as estratégias ali de atividade física, de enriquecimento ambiental, de terapia, se isso vai diminuir. Então, assim, o médico, ele vem para fazer esse acompanhamento para ver essas comorbidades também. E se precisa de alguma intervenção medicamentosa. Tá, obrigada. A Josiane de Paiva aqui, ela fez uma pergunta. Somente o valor de QI classifica as altas habilidades ou tem outros fatores também? Não, são muitos outros fatores. Inclusive, agora a gente tem vários estudos saindo que o QI é o que menos tem aparecido. A gente não avalia mais tanto só QI. Então, tem essa questão da criatividade, motivação, tem outras coisas que a gente avalia. Não é mais só o QI, porque os testes que avaliam QI, eles avaliam muitas coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho casos de crianças que têm comórbido o TDAH. Num teste da VISC, por exemplo, que é o mais utilizado acima de 6 anos de idade, que é o teste de QI, eu tenho ali questões que estão relacionadas à atenção, à memória operacional, que uma pessoa com TDAH vai dar abaixo. Então, isso acontece muito, é muito comum. Aí, no compilado lá, ele vai dar um QI que não é o QI lá, normalmente, que a gente pensa um QI de 130, acima de 125, mas por quê? É por esse motivo, porque ele tem uma dificuldade atencional, mas ele ele tem uma capacidade autodidata ou uma criatividade acima da média. Hoje a gente já tem na neuropsicologia lançado esse ano, inclusive, testes de criatividade, tanto para crianças quanto para adultos, que me dá a sugestão de um perfil de altas habilidades, entendeu? Então, não é só mais o QI, precisa ser muito avaliado. Até as avaliações que vocês têm procurado fazer, pergunta para o profissional se ele tem os testes próprios, se ele tem o olhar próprio para avaliar esse perfil, porque tem muito profissional que está fazendo pós-graduação de internet, os testes são muito caros. Um teste como esse, por exemplo, só um exemplo para vocês, da Bailey, que eu falei que avalia bebês de 15 dias, é um teste que custa R$7.000. Que a gente tem que adquirir. Um só dos muitos, né, que a gente tem. Então, assim, os profissionais fazem uma pós-graduação de qualquer jeito, muitos deles, e não adquirem a testagem adequada, nem por além da testagem, né, o conhecimento, e aí, às vezes, traz um prejuízo ali para o processo. Então, investiguem junto a esse profissional. Você já fez, né, avaliação de altas habilidades de superdotação, você tem os testes apropriados, os testes, né, de inteligência, de desenvolvimento, de criatividade, tudo isso é importante vocês
observarem antes de investir, né? Porque é um investimento, é alto. Bom, aqui acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver mais alguma dúvida, senão a gente já encerra. Eu acho que podemos já encerrar, então. Morgana, gostaria de te agradecer. Ah, Esther está mandando um oi aqui, vamos aguardar. Pode escrever sua dúvida aí tranquilamente, tá, Esther? Ou se quiser também ligar o microfone e já perguntar. Espera que ela mandou aqui. Ah, ela agradeceu, né? Obrigada pela orientação. Ele já está na terapia. Acho importante as mães ficarem atentas nesse sentido. A Esther. Meu filho tem 5 anos, fez uma segunda avaliação, uma deu um potencial para altas habilidades. A outra deu TDAH. Ele já tem laudo de TEA. Aqui, ó. Deixa eu ler a pergunta inteira. Meu filho tem 5 anos, fez a segunda avaliação, uma deu potencial para altas habilidades. A outra deu TDAH. Ele já tem laudo de TEA desde que não falou quando. Uhum. Você acha que o TDAH pode atrapalhar altas habilidades? Pode, né? Vamos lá, atrapalhar altas habilidades. A gente não pode nunca enxergar altas habilidades só, né? Altas habilidades, superdotação. Nossa, é ótimo. Toda criança que tem altas habilidades, superdotação é uma criança 100%, excepcional. Porque é isso que eu tenho falado desde o começo. Ele vai estar, né? Vai ter destaque em algumas áreas específicas, em outras não. E em outras vai estar abaixo do esperado do que deveria para a idade. Então, a gente tem que olhar isso como um todo. O que é importante? São crianças que têm áreas ali que estão mais motivadas e que estão mais envolvidas e que a gente precisa ofertar um terreno fértil para ela, ofertar ali um ambiente estruturado para ela, porque são crianças que vão fazer um rebuliço aí na nossa sociedade, eu costumo dizer. Né, uma criança que gosta de corpo humano desse jeito pode ser que seja um excelentíssimo médico, né, que possa trazer aí pesquisas científicas, enfim, inovações. Então, a gente tem que ofertar um terreno fértil para essa área, que ela tenha uma motivação maior, para que ela consiga, né, ali explorar e se desenvolver ainda mais naquilo que ela tem motivação. E oferecer um terreno fértil não significa ficar empurrando a criança para aquilo, mas é de acordo com o interesse dela, você oferta, né? Ah, eu quero um livro, tá, mãe, né? É um livro que é possível, né, você ter acesso, então a gente vai ofertar. Eu quero ver um vídeo assim, é possível, porque a gente tem que ver isso também, porque não deixam de ser crianças. Sim, é possível, dá para ele ver, ele gosta, não vai trazer enfim, um prejuízo maior em outra área, então a gente vai ofertar isso. Oferecer um terreno fértil é isso, mas a gente entender que tem várias outras coisas que não são
legais, que trazem prejuízos sociais, emocionais, familiares, enfim, que precisam ser olhadas com carinho. E uma criança com a dificuldade atencional, com hiperatividade, com agitação, essas altas habilidades podem ficar, sim, escondidas. Então, essa área que eu tenho falado para vocês, uma área específica, que ele é mais motivado, que ele é melhor, pode ficar escondido, porque é tão custoso, tão agitado, que ele não mostra isso. Ele é tão desatento que ele não demonstra isso. A gente não consegue visualizar. Então, se a gente pensar, o TDAH atrapalha as altas habilidades? Atrapalha, porque ele pode ter a dificuldade atencional, e, enfim, de memória operacional, e de agitação motora, de hiperatividade é tão alta, que está escondendo ali essa habilidade, né, motivacional que ele tem. Por isso a importância do acompanhamento, por exemplo, com neuro. De repente a gente entraria com medicação, com terapia, e essa criança conseguiria mostrar mais essas áreas de habilidade que ele tem. Então, atrapalha, sim. Bom, eu acho que é isso. Morgana, eu quero te agradecer imensamente, tá, por essa oportunidade que você nos deu, disponibilizar seu tempo aí para tirar dúvidas nossas, trazer mais conhecimento para a gente, mais orientação, né, para que nós consigamos, né, aplicar isso em casa. Muito obrigada mesmo, de coração, tá? E eu acho que é isso. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês, para mim é um prazer estar aqui, né? Como eu falei, é uma área que a gente está estudando juntos, estamos crescendo juntos, então, assim, tudo muito novo ainda, mas a gente tem visto que tem aumentado muitos casos, a gente tem visto muito mais presente do que há 10 anos atrás, então a gente precisa juntos caminhar aí para ofertar o melhor para essas crianças, como eu falei. São o nosso futuro, né? O futuro do nosso país, e a gente pode estar com alguma dificuldade agora, enfim, mas que pode futuramente trazer grandes descobertas, pode trazer grandes inovações aí para a humanidade. Então, a gente tem que cuidar desse terreno agora, tá? E eu estou aqui à disposição, que vocês precisarem sempre, pode contar comigo. Certinho. Muito obrigada, viu, Jordana? Obrigada. Obrigada a todas, fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso. Obrigada, para você também.